Bom dia, Sor. Tudo bem? Vamos iniciar agora uma explicação. Tentar ser o mais breve possível sobre o trabalho de estatísticas de matemática. Vamos explicar esse slide para melhor facilitar na compreensão do mesmo. Então, como consegue ver na tela inicial, o assunto escolhido foi sobre a política, principalmente a política brasileira. Na verdade, foi tudo abordado sobre o Brasil, para ficar mais fácil para as pessoas do questionário conseguirem responder através da sua opinião pessoal. Então vamos lá. Bom, dentro desse tema política brasileira, a gente tentou abordar, eu no caso, tentei abordar esses assuntos que estamos vendo na tela, como a atual presidência e como as pessoas encaram essa atual presidência, qual é o nível de satisfação das pessoas, os investimentos essenciais para a população, por exemplo, assim, educação, saúde, economia, o que é mais importante para a população, qual é o serviço básico, o essencial para as pessoas que aqui vivem. Outro tema bastante abordado foi as eleições presidenciais, como, por exemplo, em quem votou, se o seu candidato ele foi eleito, as propagandas eleitorais, a obrigatoriedade do voto, algo muito questionado atualmente, que aqui no Brasil ele é obrigatório, mas em países como os Estados Unidos, ele não é obrigatório. Então surge esse dilema. O que tá certo e o que tá errado, então foi abordado esse tema também. Sobre o atual governo gaúcho, assim como o da presidência, qual é o nível de satisfação das pessoas em relação a isso e as medidas que o governador Eduardo Leite está tendo com essa pandemia que estamos vivendo atualmente. E as políticas públicas, principalmente sobre economia. Mas antes de iniciarmos as questões, antes de explicarmos as questões, eu queria falar um pouco sobre a minha opinião, colocar isso antes das perguntas, porque eu acho que isso é de extrema importância. Eu vou falar um resuminho de tudo que está escrito aí, para não ficar algo muito cansativo, porque eu sei que é ficar lendo. Enfim, o tema que eu escolhi, ele foi bem estratégico na questão da matéria, mas isso não diminui a importância, como está escrito na primeira frase do texto. A política brasileira, ela sempre foi muito questionada pelas pessoas, mas atualmente ela ganha um destaque muito maior do que antes, porque a população ela se dividiu em dois eixos, em que alguém do eixo X não concorda e propaga ódio para o eixo Y. E isso é muito complicado, está sendo muito complicado para a política brasileira. Além disso, a política brasileira ela sempre foi uma maneira suja de mostrar como se faz política. Ou seja, uma verdadeira vergonha que nós brasileiros damos para os outros países. E essa divisão entre as pessoas, ela está muito presente nos dias de hoje. Por isso que esse tema escolhido, ele é tão importante nesse questionário que foi feito. Porque as pessoas conseguem colocar suas opiniões e, diferentemente do que acontece, não propagam o ódio, apenas dão sua opinião. Então, o tema escolhido foi por esse motivo, além de considerar a política brasileira como algo muito sujo e marcado por diversos golpes. Bom, no próximo slide, esse que você está vendo, eu tentei abordar um pouquinho sobre o questionário. Não foi pedido isso, mas eu achei de extrema importância revelar esses resultados pequenos e minuciosos para explicar como ele foi elaborado esse questionário, a partir de como, e levando em consideração como são
essas pessoas que responderam o questionário. Eu no caso, eu fiz 11 perguntas, sendo que a última, ela está muito associada com a 10ª pergunta. Então, a gente pode considerar que são 10 perguntas. A pesquisa foi realizada nos dias 14 e 15 de abril, num total de 20 pessoas. E eu tentei muito pegar pessoas acima de 18 anos, e isso foi um objetivo alcançado, pois todas elas são obrigadas a votar. Então, todas elas, querendo ou não, têm algum posicionamento político, porque tudo é política. O caderno que a gente escreve, para ele estar aqui, ele passou por algum processo político, por um processo econômico. Economia tem tudo a ver com política. Então, tudo é política. Então, uma pessoa acima de 18 anos, ela tem algum pensamento sobre isso. Não tem como fugir. Então, todos são acima de 18 anos. Os nomes são listados aí abaixo. São 14 homens, 6 mulheres. E os professores participantes são a Kelly e o André, de espanhol. As perguntas que foram para o Excel são as listadas abaixo. Uma é com base no governo brasileiro, a nota de aprovação na maneira de governar do presidente. A segunda pergunta, também de 1 a 10, se dá respeito às propostas de isolamento do governador Eduardo Leite, com toda essa pandemia que estamos vivendo. E a última, também com alternativas de 1 a 10 em questão de notas, a nota que damos para a existência de programas dentro do governo que auxiliam as populações carentes, como o Bolsa Família, o Pronatec e entre outros. As outras perguntas, elas estão listadas aí, e nós vamos abordar elas individualmente nos próximos slides. A primeira pergunta é uma das que vai para o Excel. Bom, como podemos ver, 20% das pessoas, ou seja, 4 pessoas, deram nota 10 para a maneira de governar do presidente. E assim vai indo sucessivamente até chegarmos num número bastante curioso. 10% das pessoas consideram, ou seja, 2 pessoas, consideram que a nota para a maneira de governar do presidente é 1, perdão. A pergunta 2 também é a que vai para o Excel, que é sobre a maneira de governar do Eduardo Leite nessa questão da pandemia. A gente pode notar uma diferença considerável na nota das pessoas que votaram na primeira pergunta e nessa, em que predomina a nota 8. 6 pessoas acham que a nota para o governador Eduardo Leite é 8, enquanto a nota 1 continua com a mesma quantidade de pessoas votando. Isso é bastante curioso. A terceira pergunta me parece bastante formada na cabeça das pessoas. A maioria aprova. E aquela nota 1, feita por 2 pessoas, ela também continua. Isso é bastante curioso. Agora a gente começa as questões que não vão para o Excel, mas que têm uma grande importância. É importante destacar, a partir daqui, para todos os outros gráficos, que esses gráficos eles são feitos pelo Google Forms. Então, eles vieram prontos. E é bastante curioso analisar esses gráficos, porque dá uma boa... A gente consegue visualizar bem o nível de satisfação e de votos de determinada alternativa. Por exemplo, na pergunta 4, qual deve ser o foco investidor do governo? A gente consegue perceber que é a educação e que o turismo e o meio ambiente não são prioridade para as pessoas que responderam essa questão. A próxima é se nós acreditamos que impor impostos sobre grandes empresas ajuda na distribuição de capital.
e 50% das pessoas, ou seja, 10 pessoas, votaram que não. A pergunta 6 é qual o principal motivo para o desinteresse do jovem na política do seu país? E a gente percebe que quem ganhou foi a falta de confiança nos políticos. E eu, como jovem, posso dar a minha opinião sobre isso. Se pudesse votar nos 4, eu votaria nos 4. Na verdade, menos o tema é desinteressante, porque o tema é muito interessante e ele faz parte da nossa vida e vai fazer parte até nós morrermos. E a corrupção também é algo que para mim marca muito para esse desinteresse do jovem e pro meu desinteresse muitas vezes. Então, eu acho que essa pergunta foi uma das mais corretas, o que para mim acabou se originando. Ai, desculpa. A pergunta 7 se dá com de modo resumido, as fake news, onde 50% das pessoas acha que as informações dadas pela mídia, elas são falsas, mas elas conseguem perceber quando é uma notícia falsa e quando que ela não é uma notícia falsa. E, em último lugar, 10% das pessoas concluíram que todas as notícias são falsas e elas prejudicam o governo. Na minha opinião, isso é algo muito errado, porque a gente estaria questionando um serviço prestado à população, que é o do jornalismo. Então, eu acho, na minha opinião, que o mais correto seria algumas são erradas e que a gente não consegue perceber quando é verdade. Por isso que existe tanta fake news. A pergunta 8. Você acha que a obrigatoriedade do voto prejudica o sistema democrático brasileiro? Para mim, essa pergunta foi bem diferente do que eu esperava a resposta. Porque para mim, faz muito sentido a resposta ser sim. E eu pensei de verdade que teria 100% dos votos para a questão sim. Mas não. Por que eu acho que a obrigatoriedade do voto prejudica? Porque muitas pessoas elas não se interessam e acabam jogando seu voto no lixo. E acabam elegendo pessoas que muitas vezes não são as mais apropriadas para entrar no governo. Não que eu esteja falando da atual presidência, e sim de uma maneira geral, porque as pessoas são obrigadas e elas acabam não conhecendo seus candidatos e acabam jogando seu voto no lixo. A pergunta 9 é sobre o jeito político, ou o melhor jeito para realizar uma campanha eleitoral. Vou ser bem sincera nessa questão. As manifestações, que ficou empatado com as redes sociais, foi colocada aí nessa enquete, mas como para aumentar a quantidade de questões, a aumentar a quantidade de alternativas, porque para mim manifestações não são o melhor jeito e para mim nem seria um jeito de campanha eleitoral. Mas ela ganhou um grande destaque e deixou os outdoors e os santinhos. Santinhos são aqueles folhetinhos, não sei se tu sabe, são aqueles santinhos em que apresenta a foto do candidato e o número para votar na urna. Então, outdoors e santinhos não tiveram nenhum voto, enquanto manifestações, curiosamente, ficou empatado com redes sociais, que, na minha opinião, redes sociais é o melhor jeito de realizar uma campanha eleitoral, porque é a base da nossa sociedade atualmente. Opa! A pergunta 10, junto com a 11, é sobre se o candidato que a pessoa votou em 2018 é o atual presidente da República. 70% respondeu que sim, enquanto 30% respondeu que não. E o gráfico de baixo, a pergunta é em quem tu votastes? Então, 70% respondeu que foi no Bolsonaro, o atual presidente da República,
enquanto os outros 30% ficaram divididos entre Haddad, Ciro Gomes, Marina da Silva, Geraldo Alckmin e entre outros. Bom, aqui nesse último slide eu tentei basicamente abrir os olhos sobre a matemática, a estatística e o questionário, o que um tem a ver com o outro, e dar mais ou menos uma introdução sobre o que nós vamos ver no Excel depois desse questionáriozinho e depois desse slide. Então, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é um órgão que é conceituado nessa área, e nessa área de estatística, que é um campo da matemática que ajuda a sociedade para obter pesquisas, coletas de dados, análise de informações, entre outros. E para se chegar em um número correto, eles utilizam as medidas de dispersão e as medidas de tendência central, que são divididas em desvio médio, variância, desvio padrão, média, moda, mediana, que isso tudo a gente vai ver no Excel. E aí tem um print bem bonitinho com uma foto do Excel, que depois vai dar para conferir lá. Eu deixei uma observação bem bonitinha aí, que eu tive muito trabalho para fazer, eu não calculei separado, eu coloquei as fórmulas dentro das caixinhas do desvio médio, da média, da variância, do desvio padrão. Eu coloquei da mediana também. Coloquei as fórmulas tudo dentro, então, se quiser conferir, assim, porque tá bem bonitinho, bem caprichadinho. Coloquei as notas, a quantidade de notas. Ficou algo, na minha opinião, bem organizado. Se não deu para entender, vou explicar agora. Se não, pode pular pro final desse vídeo. Bom, na primeira linha, a gente tem o título e o nome de quem fez. No caso, meu nome, Caroline Suliane. Nos rosas mais fortes, nós temos as perguntas. E embaixo, a gente divide com medidas de centralidade e medidas de dispersão. Do outro lado, nós temos as notas. Cada nota vai ser utilizada para cada pergunta, ou seja, tem 3 tipos de notas, uma para cada pergunta. Onde está escrito fórmula, na linha da fórmula, a gente tem mais ou menos o que seria a média, o que seria a moda, o que seria essas medidas. Ou seja, a média, por exemplo, seria a soma das notas dividido pela quantidade de notas, 20. E assim vai indo, para melhor facilitar. Bom, e por último, mas não menos importante, os links para conferir. Aí nós temos o link do questionário, que se quiser olhar, fazer o questionário, é bem interessante. E aí embaixo eu ainda vou colocar o link desse vídeo que está acontecendo agora para conferir o vídeo. Então, quando tu vê esse link, tu já vai ter visto o slide, mas eu espero que tu veja esse vídeo enquanto tu veja o slide. Então, espero que dê tudo certo. Deu 19 minutos, eu acho que vai fechar 20, porque para encerrar eu queria dizer algo muito importante, na minha opinião, sobre esse trabalho. Esse trabalho foi muito, pra mim, muito legal de ser feito. Legal é um adjetivo meio ruinzinho pra descrever algo, mas foi um trabalho em que eu tive muito empenho em fazer, porque eu adoro montar tabelas assim no Excel. Eu adoro a construção do design do slide. Foi um pouquinho complicado, foi muito complicado, mas eu acho que a nota em si, os 20 pontos, ele corresponde ao grau dessa atividade. E foi muito interessante de ser feito, muito mesmo. Espero que dê tudo certo, que o trabalho esteja bom, do jeito que tu quer. Se não der também,
a paciência, mas eu tô muito satisfeita com o meu trabalho. Porque eu, me dediquei muito, muito mesmo. Tô ajudando algumas pessoas e espero que tu goste, Sor. Espero que não tenha sido muito longo esses 20 minutos pra ti. Eu sei que deve ter sido, mas... Bom, muito obrigada pela confiança e por ter olhado esse vídeo. E obrigada por nos proporcionar um trabalho desses. Eu adorei muito fazer e adorei também conhecer um pouquinho a opinião das pessoas sobre a política brasileira. Adorei mesmo. Então, é isso. Obrigada.